Aí vai mostrar as pessoas que vão estar entrando. Aí você já pode ir falando com o pessoal que tá entrando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui com o professor Gilvan Dantas. Hoje com a nossa querida amiga Damiana, da DLS Treinamentos. E vamos abordar hoje mais essa temática do Covid 2019, o impacto das finanças públicas, tanto no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios. Aí nós estaremos hoje com o privilégio com a minha amiga, minha irmã, Damiana, trabalhou comigo lá no Tesouro Nacional e aposentou, abriu a sua empresa e hoje nós estamos aqui nessa parceria para poder fazer essa live, fazer esse bate-papo com vocês, né, ajudar. A gente sabe que... Aí, Damiana, seja bem-vinda, Damiana. Que Obrigada. prazer a gente estar junto aqui nessa live e com nossos amigos, né? Temos, falando aqui com o Brasil todo, muitos amigos da União, dos estados, do DF, dos municípios, e a gente abordar essa temática que está aí, né, bastante forte, que é o impacto da Covid-19 nas finanças públicas, né? Então, ainda que os órgãos, né, tenham emitido notas técnicas, têm saído medidas provisórias, né, mas o contador lá na ponta e o gestor ele sente necessidade de informações que possam estar mais próxima deles. E isso é o nosso objetivo que a gente está fazendo aqui. Então, passo a palavra para você poder conduzir a nossa live aí. Tá, joia. Obrigada, Gilvan. Boa noite a todos que estão participando. Estou muito feliz nesse nosso encontro, né, virtual, e gostaria muito de agradecer, sinceramente, a sua generosidade, Gilvan, por estar participando e trazer um assunto tão importante para a gente. Acho que a maioria já me conhece, sou Damiana Lacerda Soares, da DLS Treinamentos. Espero que estejam todos bem. Nós estamos vivendo o mesmo problema, né? Mas com fé, sabedoria e amor, nós vamos vencer. Vou falar um pouquinho de mim, da Damiana, assim, até para vocês conhecerem um pouquinho da nossa empresa, e eu devolvo para o Gilvan, que é o nosso assunto-chave, está todo mundo esperando o nosso artista aí, ó. Por isso que ele tá ali, ó, todo bonito. Eu sou administradora de empresas, tenho especialização em planejamento, orçamento e gestão pública. Sou técnica federal de controle, aposentada. Quem tiver em dúvida em relação à aposentadoria pode continuar e aposentar, viu? Porque é maravilhoso. Eu sou muito feliz aposentada. Trabalhei quase 30 anos no Tesouro Nacional, com Exaltino, com Paulo Henrique, meu grande inspirador por eu estar até hoje gostando da área de treinamento, com o Gilvan, que foi nosso subsecretário de contabilidade. Então, assim, eu tive uma formação muito feliz profissionalmente, porque com profissionais muito competentes. Então, assim, tudo que eu fiz foi com amor, mas eu recebi também muito amor em troca. Então, a área de treinamento, para mim, assim, é o que eu gosto, o que eu zelo, o que eu fiz muito tempo. Sou grata ao Paulo Henrique Feijó, nosso mestre, né, Joana? Paulo Henrique Feijó é nosso mestre em relação a treinamentos. Ele que chegou assim, a menina tímida lá no Tesouro Nacional, que nunca tinha saído daquela mesa, e me colocou no Brasil inteiro fazendo nossos treinamentos. Fiz as semanas orçamentárias, fiz, junto com a ISAF na época, né? Fiz as semanas contábil e fiscal para estados e municípios, também com a Seconte, na época do Paulo Henrique, depois do Leonardo, junto com o CFC, foi um grande projeto que o Gilvan
tomou frente, que andou, a gente fez muitos eventos. Então, assim, é uma coisa que eu digo para vocês. Façam o que vocês gostam, sejam felizes, tenham amor, porque quando a gente tem amor, tudo dá certo. Põe Deus no coração e tudo dá certo. Então, assim, a gente tem que ser feliz no que a gente faz. Foi por isso que eu fiquei quase 30 anos só no Tesouro Nacional. Vou falar minha passagem toda, viu? Então vai ter que ser umas 10 horas. Brincadeira. Rapidinho. Então, assim, eu organizei todos esses eventos. Quando foi em 2017, resolvi aposentar. Sem nenhuma perspectiva de empresa, nenhuma ideia. Eu pensei que eu fosse trabalhar em outras empresas, alguém ia me convidar, enfim. Mas, assim, eu fui abençoada porque o Fernando Mello, não sei se ele já está aí com a gente, mas também... Já está aí, já. Eu não estou conseguindo ver ele, mas é uma pessoa que eu também sou muito grata. Aprendi com ele essa parte que eu não conhecia, de empresa, abrir uma empresa, trabalhar essa parte assim por trás, enfim. Mas eu sou muito grata ao Fernando. Meu amigo Fernando, muito obrigada. Foi você que começou toda a trajetória. Aí, trabalhando com o Fernando, fui motivada pelo meu esposo, que hoje também é meu sócio, Gilberto, minha filha Bárbara, meu filho Felipe, os amigos, os anjos que foram aparecendo, amigos, contador. Fui conversar com o contador lá no Sebrae. É o meu contador hoje, o Vieira, ele também deve participar com a gente. E ele falou, não, você está pronta, você sabe o que você quer, pode abrir sua empresa. Eu só sei que em 5 dias a empresa estava aberta, não deu tempo nem eu pensar em desistir. Então, assim, foram muitos anjos que apareceram na minha vida, muito amigo. O Gilvan me motivou muito. O Gilvan é a minha estrela também, assim, meu professor estrela. Todos os professores que trabalham comigo são muito generosos, então, assim, eu sou muito feliz no que eu estou fazendo. Então, a DLS já fez vários eventos, o Gilvan é testemunha de todos, né, Gilvan? Graças a Deus. Nós treinamos, hoje eu fiz uma conta assim por cima, 400 pessoas em 2 anos e 4 meses. Na verdade, hoje está fazendo 2 anos e 4 meses. Vai fazer 3 anos que eu aposentei e a DLS está fazendo hoje 2 anos e 4 meses. E a DLS, o que é a DLS? Por que eu quis abrir e quis fazer assim, essa empresa? Primeiro, pela motivação de todos os anos, trabalhando nos eventos, e eu pensei nos servidores públicos que eu já tinha contato. Na verdade, a DLS cuida de treinamentos, realização de eventos, e o nosso objetivo maior é atender o gestor público. Então, assim, os nossos cursos são voltados para o gestor público federal, estadual e municipal. Então, assim, também os profissionais, né, que têm interesse, contadores, enfim. Mas é o nosso público-alvo. A DLS tem recebido, que o Gilvan testemunha, não só o Gilvan, o Bruno, o Ayrton, vários professores que já passaram na DLS, são profissionais brilhantes, né, Gilvan? Os nossos alunos são profissionais que sabem muito. E para isso, eu preciso também de uma equipe de professores também, que saibam muito, que tenha vivência no dia a dia, que praticam aqueles assuntos, até para tirar dúvida. Lá é a troca de conhecimento. E nossas aulas são maravilhosas. Professores brilhantes, alunos sensacionais. Os nossos alunos de estados, municípios, a gente tem recebido muita gente. Assim, são muitas parcerias, né, Gilvan? Olha, gente, o senhor está conosco em todos os nossos cursos. A gente só recebe pessoas maravilhosas. Sou muito grata a Deus, os amigos, os anjos e tudo mais. Então, assim, os nossos cursos, eu estou olhando aqui porque eu tenho cronometrado. Se eu demorar demais, o Gilvan fala tudo, viu, gente? Então, é muito rápido, eu estou desesperada. Se eu fosse falar, eu falo demais. Se eu falasse tudo, vocês iam até me ficar brava comigo. Então, treinamos 400 pessoas, voltando um pouquinho no DLS, em torno de 400 pessoas. Esse ano a gente já fez 5 cursos. Estava, assim, sensacional, né, Gilvan? Espetacular.
Infelizmente, aconteceu essa tempestade, essa tragédia, mas nesses anos a gente treinou 400, estou repetindo, né? Mas fizemos 21 cursos abertos e 20 em company. Então, assim, eu acho que a gente está bem, a gente está indo bem, a gente faz tudo com muito zelo, com muito carinho, muita responsabilidade. A gente sabe como é que é o serviço público, a gente sabe como são os servidores públicos, tem autorizações, tem diários, tem passagem. Então, assim, a gente vem fazendo muitas parcerias. Até para as pessoas conhecerem a gente já conhece a gente, os professores são todos conhecidos, Gilvan, mas, assim, a gente tem que ter muito zelo naquilo que a gente faz. A gente tem que ter muito cuidado. É o dinheiro público sendo usado para capacitar seus servidores. Então, assim, a gente zela pela coisa. Então, assim, eu queria que vocês soubessem disso, porque a gente tem muita preocupação, principalmente porque nós somos servidores públicos também e a gente sabe como é que funciona, né? Eu estou até olhando aqui para ver se a gente fala um pouquinho dos nossos cursos. Assim, eu acho que não vai dar para falar tudo, mas, bom, aí aconteceu o problema do coronavírus, a gente teve que fechar tudo, a gente teve que parar, repensar, prorrogar os nossos cursos. Nossos cursos estão tudo a partir de agosto. Tomara a Deus que tudo dê certo. Temos muitos cursos, temos cursos com os professores, Tesouro Gerencial, Excel, esses cursos mais básicos, que é também importante, até para fazer uns outros. Temos orçamento público, cursos do Gilvan, gestão pública, gestão patrimonial, desculpa, nota explicativa, custos, já estão me cortando aqui, já está no tempo. Então, assim, a gente tem um curso muito bom de relatório integrado, que o Gilvan deu 5 cursos para a gente esse ano, né, Gilvan? A gente também fez o company, inclusive com o Sistema S. Estou falando que é muita coisa para falar da empresa. E aí, o que acontece? Esses cursos, nós passamos tudo para a partir de novembro. Alguns cursos a gente ainda não alterou, porque a gente não tem a agenda do professor ainda. Mas os que o Gilvan ministra para mim, nas férias dele, o Gilvan tira as férias para a DLS, muito generoso, muito obrigada, gratidão sempre. Tem o de gestão pública, tem o de nota explicativa, né, Gilvan? Tem diversos. Os cursos da Paraíba que a gente teve que é em company, que a gente teve que alterar para agosto também, se Deus quiser, a Universidade Federal tem várias pessoas fazendo, já está confirmado o curso. Em novembro teremos a Semana Educativa. Eu queria falar rapidinho da Semana Educativa, que é uma semana de 40 horas, uma semana com muitos assuntos práticos, com professores da área, e que vale a pena se inscrever. Também em novembro. Em novembro teremos Semana Educativa e teremos outros cursos na Paraíba, diversos cursos com o Gilvan. O Gilvan vai tirar férias e vai ministrar nossos cursos em novembro. Então, gente, não posso falar muito, tem o nosso site, vocês podem acessar depois, estou muito feliz. Agora o Gilvan vai falar desse assunto que é muito importante para a gente. É um momento que o país vivia um desafio, Gilvan, de superar todos os desequilíbrios fiscais em todos, no âmbito, né, nacional, todos os níveis de governo. Aí o que acontece? O coronavírus. Então agora é com você, meu amigo. Faça a sua palestra, que a gente vai aqui prestar atenção, o que a gente tem que fazer nos próximos dias. Obrigada, viu, Gilvan? Obrigado a você, Damiana. Eu sempre falo, Damiana é uma irmã, né? A gente trabalhou muito tempo junto no Tesouro Nacional e agora essa parceria juntos também nos cursos, treinamentos na DLS, treinamentos, né? E poder hoje fazer essa live com você, Damiana, para mim é uma alegria imensa, porque você é uma grande parceira, né? Assim, tem você um carinho, uma afinidade, um respeito muito grande. E nós temos sintonia, porque pensamos da mesma forma, né? Temos os mesmos princípios, e o nosso objetivo é poder agregar conhecimento, dar nossa contribuição para o setor público brasileiro e para a sociedade. Eu quero aproveitar e saudar, né? Nós estamos com
público muito privilegiado, até aumenta a minha responsabilidade, vários professores, o professor Glauber, né, contador-geral da Câmara, grande amigo, o professor Bruno Cardoso, professor do Tesouro Gerencial também, grande amigo. Querido. O professor Diogo Duarte, né, está aí conosco aí, grande honra, professor Diogo Duarte, fera demais na gestão patrimonial, na CASP, né, também tenho o privilégio de ser professor da CASP Online, no curso de pós-graduação, e também num curso à distância com o professor Diogo Duarte. Muito obrigado, professor, por sua presença. Fernando, né, para quem não, grande contador do Ministério da Ciência, da Tecnologia e da Informação, foi também um dos criadores, né, do CIAF, né, lá na década de 80, grande professor também, grande experiência em sala de aula, é uma pessoa também que sempre me ajudou muito, né. Professor Firmino, também, lá Paraíba, nos ajudou muito lá no Tesouro Nacional, toda essa equipe para fazer essa mudança, modernização da contabilidade aplicada ao setor público, né. Alguns colegas do Tesouro que nos estão nos dando a honra hoje aí, Damiana, a Bárbara. Eu estou vendo tudo, Bárbara, mas eu não posso ficar falando obrigada, gente. A Bárbara, a Terezinha, né, pessoas maravilhosas, pessoas que tive essa honra de trabalhar, compondo a equipe do Tesouro Nacional, da área da contabilidade aplicada ao setor público. Também está aí o meu amigo Fábio da Suprema, que é uma empresa de contabilidade, consultoria aqui do estado de Goiás, que participou com o nosso curso na DLS, né, Damiana? Um abraço aí para o Fábio. E para todos que estão nos dando o privilégio dessa live hoje. E vamos falar um pouco sobre o impacto do Covid-19 nas finanças públicas brasileiras. Essa é a terceira live que eu estou fazendo sobre esse tema. Fiz a primeira com o professor Diogo Duarte, foi fantástico. Hoje eu estou mais tranquilo, a primeira foi, assim, foi a tensão muito grande, né, entrar nesse mundo virtual. Depois tive o privilégio também de fazer com o professor Kleber Marques, também está conosco aqui, professor Kleber Marques, lá da Paraíba. Forte abraço, professor Kleber Marques, pessoa também excelente profissional, grande professor, contador. E aí hoje estou tendo essa oportunidade de fazer essa terceira live com a Damiana, né, da DLS Treinamento. Por quê? Durante esse tempo de quarentena, né, eu estou trabalhando em casa, já vai fazer a terceira semana, e comecei a acompanhar tudo isso que está acontecendo, né, em função dessa pandemia. E eu sou contador público, sou contador, sou o cara que bota a mão na massa. E acompanhando tudo isso, eu me coloquei no lugar do contador do município, dos estados, aqui na União, né, as dificuldades para poder entender, né, todas essas mudanças e a gente poder fazer o que tem que ser feito sem colocar em risco, né, o nosso CPF e o CPF também dos gestores. E aí eu comecei, né, foi uma coisa assim, coisa de Deus, né. Eu comecei aqui em casa, né, a acompanhar as matérias que iam saindo, e também, claro, eu sou diretor de Finanças e Contabilidade lá do Ministério da Economia. Também coisas que eu acompanhava dentro do meu órgão, no ofício meu do dia a dia, estava acompanhando, e eu comecei a postar, né, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, né, Damiana, principalmente dos nossos alunos da DLS Treinamento, as medidas que eram publicadas. E essa coisa foi crescendo e aí culminou com as lives, né? Eu nunca tinha feito isso, nem pensava. E agora estamos aqui. Primeira vez que todo Também. mundo, né? Hoje é a sua primeira vez, né, Dami? Vai ser a primeira de muitos, se Deus quiser. E aí o que aconteceu? Né? Muitas pessoas têm meu contato, meu telefone. Eu sempre que dou curso, eu deixo meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp. E durante esse tempo tenho recebido muitas ligações, mensagens de contadores, de gestores do setor público, com dúvidas ainda sobre essa questão do Covid-19 e o impacto nas finanças públicas. E aí, então, né, eu convidei a Damiana para a gente fazer essa terceira live. Eu quero hoje, como fechasse esse assunto, eu estou fazendo aqui um documento, né, que eu vou colocar nas minhas redes sociais. Eu tenho assessoria, gente, que é de primeira qualidade. Minha assessoria é minha esposa, meus filhos, minha esposa Zaneide,
meu filho Lucas, minha filha Letícia. Letícia é meu braço direito aqui nas redes sociais. Meu filho Leonardo. E também tem a namorada do meu filho Lucas, que é a Jéssica, né? Que são meus assessores que têm me ajudado a eu estar aqui com vocês falando nesse mundo virtual, né? Então, quero agradecer minha família, todos meus amigos que estão acompanhando. E aí, recebi esse tanto de demanda. E à medida que eu fui dando as orientações, a gente foi avançando a necessidade de consolidar os entendimentos sobre o impacto, né, das finanças públicas do Covid-19. A professora Rosaura aí também, Damiana, com a gente. Um abraço, Rosaura, lá no Maranhão, nos dá a honra da sua presença. E aí, eu estou fazendo um documento, eu vou postar esse documento amanhã, eu vou colocar lá no meu Instagram, eu criei lá um item que chama Te Explico. Eu perguntei para meus filhos, mas qual o nome que a gente vai dar para isso? Eu queria fazer um texto sobre tudo isso que a gente está falando para ajudar os contadores. Aí falaram, pai, é o e-book. Eu falei, e-book não tem nada a ver comigo, cara. Aí um dia, dormi pensando nisso, me veio à mente, Te Explico. Aí eu coloquei lá no meu Instagram, Te Explico, que é onde vocês podem também interagir comigo, mandar suas dúvidas, eu vou estar respondendo. E aí esse texto, que é consolidando tudo que eu estou fazendo, essas análises, um pouco que eu vou falar agora, vai estar disponível amanhã, tanto no meu canal no YouTube, como também no meu Instagram, né? Não é um documento oficial do Tesouro Nacional, eu sou auditor federal de finanças, controle do Tesouro Nacional, mas atualmente não estou trabalhando no Tesouro Nacional, eu trabalho como diretor de Finanças e Contabilidade do Ministério da Economia, né? Então, eu não estou falando em nome de nenhuma instituição, estou falando em nome do professor Gilvan Dantas, que é um profissional de contabilidade, que, à medida que foi analisando as alterações, desenvolveu um discernimento e quer compartilhar com vocês aqui. E também não estou dizendo que sou infalível, né? Ou seja, tudo está sujeito a ponderações, questionamentos e tudo. E tem sido um aprendizado, mas vamos lá. Então, os procedimentos legais, é o primeiro tópico que nós colocamos, né, a ser observado nas finanças públicas em função do Covid-19. Então, essa pandemia, eu não quero muito ater essa questão, né, todos nós já estamos acompanhando aí nos meios de comunicação, né, tudo isso que está acontecendo. Eu só quero dizer uma coisa, gente, nós estamos diante de uma mudança de era. A sociedade não será a mesma depois dessa pandemia que nós estamos vivendo. Poucas pessoas têm enxergado isso, né, mas é importante perceber esse momento de mudança de era da sociedade. Então, a OMS, diante dessa situação toda, declarou, né, que o coronavírus como uma pandemia internacional de ameaça à saúde pública. Então, esse, eu diria que é um primeiro ato muito importante. Todo ato que vocês forem fazer aí no seu estado, no seu município, aqui na União, alguma ação voltada ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, é importante colocar, né, esse ato da Organização Mundial da Saúde, que foi a declaração, né, o reconhecimento da pandemia do Covid-19 de ameaça à saúde pública internacional. Aí nós tivemos, em fevereiro, dia 6 de fevereiro, o Ministério da Saúde, né, ele editou também, foi uma portaria do Gabinete do Ministro da Saúde declarando o estado de emergência de saúde pública no Brasil, né. Esse é outro ato também que é importante. Eu não vou muito ater aqui aos atos, mas vou clicar aqui que eu tenho eles aqui, que pode ser que a gente esteja anotando. Ó, a declaração da OMS foi no dia 11 de março, né, reconhecendo a situação de pandemia internacional em função do Covid-19. Aí o Ministério da Saúde, através da portaria Gabinete do Ministro, número 188, de 3 de fevereiro de 2020, declarou emergência em saúde pública em decorrência do Covid-19. Esse ato é importante para nós aqui no Brasil, viu, gente? Esse ato do Ministério da Saúde, que é a portaria 188, de 3 de 2 de 2020. Aí nós tivemos uma edição de uma lei, que é a 13979, foi também publicada
foi publicada no dia 6 de março, que ela trouxe todas as medidas a serem adotadas no Brasil para combate, né, o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Essa lei é uma lei que se aplica a toda a federação. A Lei 13.979, ela não é restrita no âmbito da União. Essa lei é uma lei que ela abrange toda a federação e ela traz, né, uma série de medidas que o Brasil precisa adotar, a administração pública, não só a administração pública, como também a sociedade, para o enfrentamento da pandemia. Então, essa lei também é importante. E aí, depois, nós tivemos, né, o Decreto Legislativo 6/2020, que foi publicado no dia 20 de março de 2020 pelo Congresso Nacional, reconhecendo o estado de calamidade pública no Brasil em função do Covid-19. Uma coisa eu quero dizer para vocês, já para deixar bem claro isso. Esse decreto, ele declara, né, o estado de calamidade pública, porém, só no âmbito da União, né? Isso é um ponto, né? Esse é um ato do Legislativo da União, que é o Congresso Nacional, reconhecendo na União o estado de calamidade pública, né? Depois tivemos também outro marco, vou dizer assim, marco legal, poderia dizer conceitual, importante, que foi a medida cautelar do STF, a 6357. Essa medida saiu no dia 29 de março, do ministro Orlando de Moraes, que veio também trazendo medidas. Essa medida cautelar 6357, ela se aplica à União, mas também aos estados, ao DF e aos municípios. Mas eu vou dizer que tem um requisito para ser observado sobre isso. Então, quer dizer, houve um reconhecimento do estado de calamidade na União. Qual o impacto disso nas finanças públicas? Aí nós vamos no primeiro ponto, que é o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que a Lei de Responsabilidade Fiscal já teve essa previsão que num estado de calamidade pública pudesse, vamos dizer assim, entre aspas, afrouxar, né, algumas regras fiscais em função de necessidades para o enfrentamento da pandemia, né? Então, olha só, o que rege o estado de calamidade, o decreto, é esse artigo 65 da LRF. Então, isso também é um ponto importante, porque o artigo 65, ele fala, olha só, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional na União, e no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios. Então, o que eu quero dizer? Cada estado, o DF e cada município precisa reconhecer, no âmbito do seu ente, o estado de calamidade pública. Como faz isso, Gilvan? Por meio da edição de um decreto legislativo. Não é decreto do chefe do executivo. É legislativo. Tem que ser, aqui na União, Congresso Nacional, como foi o decreto 6 de 2020, decreto legislativo, nos estados e DF, pelas assembleias legislativas, e nos municípios pela Câmara de Vereadores. E aí alguns profissionais já conversaram comigo, principalmente nos municípios, às vezes, que a gente sabe, né, aqui eu não quero me ater a questões políticas e nem a questões institucionais. Aqui eu estou falando como profissional da ciência contábil que eu sou, né? Então, a gente sabe da realidade que, por esse Brasil afora, às vezes, tem os embates políticos que, infelizmente, não olham o interesse público que todos nós deveríamos sempre olhar e acaba para, vamos dizer assim, puxar o tapete do prefeito, a Câmara de Vereadores fica segurando para não declarar o estado de calamidade pública. Eu quero chamar aqui a questão da responsabilidade, tá? Se algum município, por essa situação, deixar de declarar o estado de calamidade pública, porque, de certa forma, foi boicotado pela Câmara dos Vereadores, esses vereadores estão sujeitos à responsabilidade civil e penal. Através de quê? Acionar o Ministério Público. Então, nós somos agentes públicos, agentes políticos. E se agente político, agente público, envolve responsabilidade. Então, não é brincadeirazinha, não. Nós não estamos diante de uma situação para ficar nesse mimimi,
né, vamos dizer assim, precisa de pessoas com postura e decisões sérias. É isso que a sociedade espera. Então, quando alguém me reportou isso, eu me admirei que determinadas entes têm essa realidade, que numa situação dessa que as pessoas estão morrendo, e vão morrer mais, infelizmente, né, ficam nessa briga, ao invés de pensar na população. Então, eu queria dizer que se lá no seu município você vive essa realidade, né, é acionar o Ministério Público. Quer dizer, a Câmara de Vereadores está sendo omissa ao seu papel, né? Bom, então, reconhecimento do estado de calamidade pública pela Assembleia Legislativa, né? O professor Firmino me pergunta isso, né? Ele fala Assembleia Legislativa. Então, eu entendo a Assembleia Legislativa, Firmino, se eu estiver errado, me corrija. Assembleia Legislativa no nível de Estado, né? Aqui no DF nós temos a Câmara Distrital, e nos municípios a Câmara de Vereadores. Esse é o meu entendimento, mas se eu estiver errado, pode me corrigir, né? Bom, então esse é um requisito para o reconhecimento do estado de calamidade, que seja editado um decreto, né, legislativo reconhecendo o estado de calamidade pública. Isso é um ponto. E quais são os efeitos que geram o decreto de estado de calamidade pública? Justamente o artigo 65 da LRF. Que... Sim, parou? Voltou. Ok. Ele traz, né, o estado de calamidade pública, no artigo 65, ele fala daquela suspensão dos prazos daqueles entes que passaram dos limites, limite de despesa de pessoal, limite de endividamento, porque a LRF prevê períodos para o reenquadramento. Então, quer dizer, ficaria suspenso. Vamos supor que um município hoje ele está com o limite ultrapassado da despesa de pessoal ou de endividamento, esse efeito fica suspenso, porque isso impede ele de receber, por exemplo, transferências voluntárias, né, e envolve responsabilidade também. Então, ele fica dispensado, né, nesse período da pandemia, né, desse reenquadramento dos limites. É o primeiro ponto. E o outro ponto, que é o inciso 2º do artigo 65, que ele vai falar que, em função da pandemia, o professor Leandro Menezes, lá do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, grande professor, meu amigo, coautor do livro Entendendo as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Forte abraço, professor Leandro. Né? Prazer você estar aí conosco. Né? Então, ele vai falar também que o ente ele fica dispensado de cumprir as metas fiscais. Gilvan, que metas fiscais são essas? São aquelas lá do artigo 4º, que fala que na LDO, né, o Executivo já propõe para o Legislativo, e depois de aprovada, convertendo em lei, as metas a serem cumpridas, a serem alcançadas na execução do orçamento do ano seguinte. Né? Então, quais são as metas? Resultado nominal, resultado primário e da dívida consolidada. Essas são as metas que fala lá no artigo 4º. E aí nos remete ao artigo 9º também da LRF, que fala que durante o exercício, se a arrecadação da receita estiver tendo frustração, o ente deve adotar medidas para o equilíbrio entre a receita e a despesa. E aí fazendo a limitação do empenho, o conhecido contingenciamento. Né? Ou seja, durante o ano, a execução vai fazendo uma avaliação bimestral, e se a receita estiver sendo frustrada, aí tem que segurar a despesa. Né? Vamos colocar assim, colocar um freio na execução da despesa. Tem que cadenciar a execução da despesa de acordo com a execução da receita. Porque como que eu posso assumir compromissos depois se eu não vou ter dinheiro para pagar? Né? Então, esse é o artigo 9º, que fica dispensado também nesse tempo do decreto de calamidade pública. Ou seja, não haverá a limitação de empenho quando há o decreto de calamidade pública. Quero falar aqui também do professor Ayrton, né, colega também lá do Tesouro Nacional, professor, aposentou, agora está aí também. Né, um dos nossos também. Justamente. Obrigada aí. Grandes professores amigos aí com a gente nesse momento.
Então, isso é o que traz, né? Então, o artigo 65, quer dizer, o estado de calamidade, o que ele suspende é isso, são a recondução dos limites de pessoal, endividamento, se o ente tiver descumprido, suspende o prazo do reenquadramento, e principalmente o inciso 2º do artigo 65, que é a questão do cumprimento das metas fiscais naquele exercício. Ou seja, na LDO do ano passado, se definiu as metas fiscais a serem cumpridas no ano de 2020. Em função do decreto de calamidade pública, fica desobrigado de cumprir as metas. Gilvan, desobrigado é opcional, desobrigado. Não quer dizer que ele não vá correr atrás para cumprir a meta. Nós temos que sempre prezar pelo equilíbrio das contas públicas, né? Porque não adianta nada você sair metendo os pés pelas mãos, depois cria um grau de endividamento alto e o ente passa a ser insustentável financeiramente, economicamente, a posteriori. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não é um cheque em branco para sair gastando à toa, né? Bom, e aí veio esse outro ato, que foi a medida cautelar do STF, a 6357, que foi provocada pelo Poder Executivo aqui da União, né? Que ela aborda também alguns pontos da LRF que são importantes para a gestão fiscal, né? Aqui. Então, a medida cautelar 6357, ela suspendeu, em função do estado de calamidade pública, a exigência de se cumprir esses requisitos que eu vou falar agora. O artigo 14, que trata da renúncia da receita, né, conhecido como gasto tributário, ou seja, é quando o Estado abre mão de alguma receita em função de uma atividade econômica ou social, né, a renúncia de receita, e a LRF fala que para o Estado fazer isso, na LDO do ano anterior, ele tem que ter feito o estudo de impacto orçamentário e financeiro de pelo menos 2 anos, né? Ou então também a compensação, vamos dizer assim, dessa perda de receita, pela nova receita, ou então pelo cancelamento de despesas, vamos dizer, né? É o artigo 14. E aí depois o artigo 16, que fala também que quando o ente, né, ele alterando, vamos dizer assim, a ação do governo, né, ação governamental, criando nova ação, ele vai expandir a despesa pública. Então, para fazer essa expansão, também tem que ter análise da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, né, que é o artigo 16 da LRF. E depois o artigo 17 da LRF, que fala também que para a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, também tem que ter um estudo da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, né, pelo menos de 2 anos. E o artigo 24, ele fala também da expansão, só que aí das despesas previdenciárias e assistenciais. Então, a medida cautelar 6357 do STF, ela, no ano de 2020, ela suspende, né, vamos dizer assim, a necessidade de comprovar, né, esse estudo de impacto orçamentário e financeiro para essas situações, renúncia de receita, expansão de despesa, criação de despesa obrigatória de caráter continuado e também despesas previdenciárias e assistenciais. Ou seja, não estava previsto, não foi feito o estudo. Nós estamos diante de uma situação de imprevisibilidade. Então, a medida cautelar, ela dá esse conforto para que o ente não precisa cumprir isso. Agora, Gilvan, essa medida cautelar do STF, ela se aplica a todo o Brasil? A União, estados, DF e municípios? Sim, mas tem um pontinho aí, que fala lá no final da medida, né? Ela para ter eficácia no estado e no município, no DF, tem que ter sido declarado o estado de calamidade pública. Então, gente, olha, esse ponto é muito importante. Eu tenho visto que alguns entes, eles têm declarado o estado de emergência pública. Não é isso, tem que ser o estado de calamidade pública por meio de decreto legislativo. Não é decreto
do governador, não é decreto do prefeito, é decreto legislativo reconhecendo o estado de calamidade pública. Então, olha só, o ente vai ter direito, vamos dizer assim, a esses efeitos suspensivos da LRF, tanto por força do estado de calamidade quanto da medida cautelar, se for publicado um decreto declarando o estado de calamidade pública pelo legislativo. Então, isso é algo que precisa trabalhar forte, essa questão do reconhecimento, né? Bom, esse é o primeiro ponto que nós íamos tratar. Depois falamos do decreto de estado de calamidade pública, exigências e efeitos sobre as metas fiscais, limite de empenho da gestão, também já abordamos esse segundo tópico. A medida cautelar 6357 e seus efeitos, também já abordamos. E aí, muitos colegas têm me abordado nessa questão do impacto no orçamento de 2020. O que acontece? Algumas pessoas têm mandado mensagem para mim, falando, Gilvan, eu tinha no meu orçamento de 2020 uma previsão orçamentária para combate à pandemia. Ela não era específica para o Covid-19, porque nem existiu o Covid-19 lá, né, em junho, julho, agosto de 2019, né, e surgiu final de novembro, dezembro de 2019. Mas, lá no meu município, já tinha uma dotação para combater pandemias, porque aqui no Brasil tem a pandemia, tem a dengue, tem isso, tem aquilo e tal, né? Muito bem. Aí perguntou, eu posso utilizar esse orçamento que já está na minha lei, na minha LOA, para o enfrentamento do Covid-19, sem ter que abrir um crédito adicional, quer seja suplementar, quer seja especial ou extraordinário? Hoje a gente está com um pouco muito seleto de professores, então não precisa entrar muito nos aspectos, né, bem detalhados que eles já sabem. Bom, eu diria, se você for pegar a Lei 4.320, né, quando ela fala dos tipos de créditos adicionais, lá no artigo 41, ela fala que o crédito extraordinário é para situações urgentes, imprevistas, de calamidade pública, né, comoção intestina, guerra. Eu quero me ater a isso, né? É prudente olhar 4.320 agora nesse olhar da interpretação literal. Esse tipo de despesa, ela não estava no planejamento de 2020, né? Então, eu entendo que a melhor forma de alterar o orçamento de 2020 é por meio do decreto do crédito extraordinário, que, segundo a 4.320, pode ser aberto por decreto, né, do executivo, que depois vai ser aprovado pelo legislativo. Então, é uma recomendação. Eu penso que é mais prudente, e pensando também na transparência, é melhor que se abra um crédito extraordinário. E também que se tenha uma programação específica. Ou seja, pode ser um programa ou pode ser uma ação orçamentária. Aqui na União nós criamos um programa e uma ação orçamentária específica para colocar nesse programa e nessa ação todas as iniciativas que teremos para o enfrentamento do Covid-19. Aí eu quero trazer à baila aqui o artigo 48 da LRF, que fala da transparência, gente. Então, quer dizer, se você coloca isso no orçamento lá, dentro da sua LOA normal, você acomoda isso lá, ou você cria um crédito suplementar para complementar programações que já existiam, infelizmente, a gente vai ficar preso, porque o crédito da LOA e o crédito suplementar já está dada a programação dele. Ah, eu tenho aqui no meu sistema um controle gerencial, que é bloco, que é o plano orçamentário, como é no governo federal. Não, eu não recomendo. Isso que nós estamos fazendo será verificado pelos tribunais de contas e pelo Ministério Público. Então, aí eu quero trazer a questão da responsabilidade e da transparência, que é fundamental, né? E uma coisa importante, o professor Diogo falava muito forte na live que a gente teve junto, né? Que é o nexo causal, ou seja, a vinculação. Ah, Giovanni, porque agora eu estou com um estado de calamidade, eu posso sair gastando
o meu orçamento de qualquer forma? Não. Essas despesas que você terão, que são despesas excepcionais, elas têm que ter um nexo causal com a pandemia do Covid-19. Então, ou seja, você não pode sair gastando aleatoriamente. Por isso que é importante ter uma programação específica, um programa e uma ação, no mínimo uma ação orçamentária específica, né, para poder se criar. Então, Giovana, se eu estou falando de criar uma ação nova, uma despesa nova, pode ser crédito especial. Pode ser um crédito especial. Qual a diferença do crédito especial do crédito extraordinário? O crédito especial, você tem que já indicar a fonte de recurso de imediato, né, conforme prevê a Lei 4.320. O extraordinário, não. Isso é uma diferença. Outra diferença é o rito. O crédito especial, você tem que fazer um projeto de lei e encaminhar para o seu legislativo, que vai aprovar ou não. O crédito extraordinário, ele sai direto do executivo. Aqui na União é medida provisória. Nos estados e municípios, no DF, é um decreto do chefe do Poder Executivo. Então, ou seja, é uma dinâmica muito mais rápida para que você possa fazer o enfrentamento da crise. Então, com relação à alteração orçamentária, a minha dica é: abra uma programação específica, uma ação específica, e faça isso, a abertura do crédito, usando o instrumento do crédito extraordinário. Vai pela literalidade. O professor Jorge Humberto perguntando, Giovana, e o caso do orçamento de guerra, substitui o crédito adicional? Professor José Humberto, o orçamento de guerra, ele vai ser um crédito adicional, porque é um orçamento adicional que vai vir em 2020 em função da pandemia. E provavelmente ele vai ser proposto através de medida provisória. Agora, pode ser ou não, né? Aí vai depender muito do trabalho entre executivo e legislativo aqui na União. Mas, assim, eu diria que ele teria mais cara de crédito extraordinário, entende? Mesmo sendo esse caso, né? Professor José Humberto. Orçamento de guerra vai ser um crédito. Se você olhar, eu só tenho uma lei orçamentária 2020. Eu não posso ter duas leis orçamentárias 2020. Então, a gente vai ter que mudar a Constituição, mudar a LRF, mudar a 4.320. Então, ou seja, a lei orçamentária normal, e aí essa lei assim, adicional, que é para o enfrentamento que é o orçamento de guerra que tem se falado. Eu entendo que seria um tipo de crédito adicional. Provavelmente, abrindo como crédito extraordinário. Mas estou colocando uma reflexão agora diante da sua pergunta, né? Mas eu quero focar na questão da transparência, né? Então, a transparência, a responsabilidade, a vinculação do gasto das despesas com o combate e enfrentamento do Covid-19. Então, não é um cheque em branco, né? Eu não posso sair gastando de qualquer forma. Outro ponto que as pessoas também têm me perguntado é com relação aos recursos e os limites de saúde e educação. Giovana, eu posso usar algum recurso da saúde e da educação para fazer o enfrentamento do Covid-19? E isso vai entrar na conta do meu limite, né, o limite mínimo de saúde e educação? Sim. Deixa eu aqui. Ok, crédito extraordinário. O pessoal vai mandando as perguntas, né? A gente tem que estar olhando. Olha, então... Giovana, rapidinho, só para lembrar para o pessoal que as perguntas que não forem respondidas, a gente vai responder depois, né, Giovana? A gente já confirmou isso, que a gente vai passar todas as respostinhas para vocês, tá bom? Ok. O professor João Humberto já disse que concorda comigo a resposta que foi dada. Obrigado, professor, pela sua participação. Então... Sim, ok. Minha assessoria está falando que já falta 10 minutos aqui. Pois é, bom, menina, deixa a gente... Então, com relação então, os recursos da saúde e educação, pode sim ser usado no combate de iniciativas para o enfrentamento da pandemia, desde que seja vinculado à saúde e à educação. É claro que você pode ter despesas na área da saúde, no caso da pandemia, 100% praticamente é da saúde, né? Para o enfrentamento, e também da educação. E isso vai contar, sim, como despesas, né, para o cálculo do atingimento do limite mínimo em educação e saúde. Mas,
volto a falar, tem que ser gasto na sua finalidade. Eu não posso pegar um recurso da saúde e gastar com a despesa discricionária, por exemplo, da parte de infraestrutura. Não, tem que ser na área de saúde, tá bom? Então, isso foi um ponto também que apareceu para mim durante esses dias. Outro ponto é aquela questão das transferências voluntárias, o CALC, né? As pessoas têm perguntado muito sobre isso. Primeira coisa, alguns colegas perguntaram, Gilvan, eu vou ter problema para publicar o meu REU, o Relatório de Resumo de Execução Orçamentária, o RGF, o Relatório de Gestão Fiscal, mandar a minha DCA, Declaração de Contas Anuais, para o SICONF, e eu vou cair no CALC, e eu vou deixar de receber recurso do FPM ou do FPE. Primeira coisa, transferência constitucional, FPM e FPE, não se observa restrições do CALC, tá bom? Passa direto. Também as transferências legais, como foi essa da MP 938, aquele auxílio financeiro, né? Também ele não vê restrição do CALC, tá bom? O Tesouro Nacional fez um projeto de lei complementar para, nesse tempo da pandemia, ressalvar as restrições que vão para o CALC. O CALC, gente, ele é apenas um checklist para verificar se o ente está ok com aquelas obrigações que a legislação prevê para que ele possa receber transferência voluntária. O CALC em si, ele não tem força normativa nenhuma. O que tem aí é a Constituição, é a LRF, algumas leis ordinárias e outras leis complementares. Por exemplo, fala que o ente, para receber transferência voluntária através de convênio e contrato de repasse, tem que estar em dia com o fisco, ou seja, com o INSS, com o FGTS, com a Receita Federal, né? Então, é um checklist. Então, nesse momento, as transferências voluntárias estão sujeitas às restrições do CALC, ainda que sejam restrições em função da pandemia. Agora, eu quero lembrar que, no caso das transferências voluntárias para saúde, educação e assistência social, não sofre restrição do CALC. Outro ponto, só para fechar, Damiana, já vou passar a palavra para você, Não, fica tranquilo. com relação ao cumprimento da regra de ouro. A regra de ouro não está desobrigada, existe sim a obrigatoriedade de cumprir a regra de ouro, ou seja, receitas de operação de crédito aplicada em despesa de capital. Salvo a exceção que já é prevista na Constituição Federal, no inciso 3º do artigo 167, e também o artigo 32 da LRF, que é quando o Legislativo te autoriza a abrir crédito suplementar ou especial para poder fazer frente à despesa de custeio, só nesse caso. Também o artigo 48, que fala da disponibilidade de caixa, no final do ano, o professor Glauber lembrou bem isso aí, e agora também aí está um colega nosso, a C. Jamara, está colocando, né? O artigo 42, o cumprimento da disponibilidade de caixa para obrigações no final do exercício, tanto para resta a pagar processado como não processado. Também está valendo, vai ser observado, tá bom? Então, o artigo 42 fala que no final os 2 quadrimestres do mandato, né, do titular do governo, não poderá contrair a obrigação que passará para o ano seguinte sem ter a disponibilidade de caixa correspondente. Né? Então, aí vai o resto a pagar processado, aquilo que já é obrigação líquida e certa, ou seja, o fornecedor cumpriu a parte dele, entregou o bem, prestou o serviço, fez a obra, ou o resto a pagar não processado, que é aquele caso do empenho com implemento de condição, né? Ou seja, escrevi em resto a pagar e o fornecedor vai terminar a parte dele no ano seguinte. Então, os 2 casos se aplica, sim, o artigo 42 da LRF. Da LRF, isso. E a questão da gestão. Eu vou agora já finalizar minha fala com essa parte, vou passar para a Damiana, que eu falava, um dos pontos que eu colocava, que eu queria abordar é isso, né? Como, frente a uma pandemia, eu poder ainda não perder, né, a questão do equilíbrio fiscal, né? Então, não é que a gente está numa crise que os entes podem sair gastando de forma desordenada, né? Tem que ter, gente, nós estamos numa situação de exceção. Aquilo que você planejou em 2019 fazer em 2020, muita coisa não vai se realizar. Nós estamos já quase aí 2 meses parados e nós não sabemos como será. Esse efeito da pandemia, aí ele vai se estender. Então, a primeira coisa, eu tenho que olhar para o meu orçamento de 2020 e vamos dizer assim, eu tenho que replanejar
Aí usar as alterações orçamentárias, que é por meio de alterações dos créditos adicionais, que aí você vai cancelar a despesa. Ah, Gilvan, eu não tenho excesso de arrecadação, eu não tenho superávit financeiro. Cancela a despesa, meu amigo. Olha aí o seu orçamento. Com certeza você vai ter muita despesa para cancelar em 2020, que você tinha um planejamento que você não vai executar mais, não tem jeito. Então, cancela a despesa. O bom é que quando você abrir o crédito adicional, extraordinário, que você indique a fonte. Isso é prudência, né? Então, eu falo para isso, você olhar o seu orçamento, né, e ver o que você pode cancelar. É claro que a gente sabe, principalmente nos municípios, que o orçamento mais pesado é da Folha, né, mas o orçamento discricionário. Então, só para fechar também, esse auxílio financeiro, né, ele, você, para usar ele, você, é um recurso que está indo carimbado, vamos dizer assim, livre. Para você usar ele, você não precisa ter excesso de arrecadação, tá bom? Ou seja, esse recurso, ele é fonte de recurso para abrir um crédito adicional nas suas contas. Pessoal, quero agradecer a vocês que nos prestigiaram essa noite, segunda-feira, né, e essa live. Espero que hoje está concluindo um pouco esse ciclo dessa parte, e como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar nos meus canais esse texto que eu fiz, fruto de todo esse estudo. Quero agradecer a Damiana por mais essa oportunidade, minha parceira, minha irmã, e passar a palavra para ela. E quero desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos, se cuidem, se protejam, né? E vamos, tudo isso vai passar. Forte abraço. Obrigada, Gilvan. Obrigada pela sua explicação. Você é muito generoso com a gente, continua sendo, e foi muito boa. Tá? Assim, eu falei até com o Diogo esses dias, eu falei, até eu que não sei de contabilidade já aprendi tanta coisa. Mas eu queria agradecer aos professores que participaram, que entraram, aos familiares, aos amigos que entraram. Gostaria de agradecer também a minha equipe, a Vitória, a Miriam, o Itamar, que já trabalhou comigo, a Raíssa, que já trabalhou comigo, que está em Dubai, a Miriam, que está trabalhando comigo, enfim, é tudo muito carinho, é tudo muito feito com muito zelo, como eu disse anteriormente. Queria rapidinho, que está acabando, os nossos cursos só vão ser realizados quando nós tivermos segurança total, né, Gilvan? Se não der para fazer, a gente vai continuar prorrogando, não vai acontecer. Temos uma novidade, teremos em breve, anunciando, divulgando para vocês os nossos cursos em EAD. Uma parceria também com o Gilvan, os cursos que o Gilvan ministra presencialmente, a gente vai ministrar também em EAD. E nessa pandemia, nessa tempestade, a gente tem que fazer isso com oportunidades. Então, a gente não pode perder as oportunidades e pensar em outras coisas e ficar bem, e se cuidar, e a gente está com um bem maior que a nossa família. Então, assim, EAD vai ter, já está tudo programado, né, Gilvan? Assim, só Sim. falta o Gilvan terminar de preparar as aulas, já temos uma plataforma, vai ser, assim, uma novidade, eu acho que vai ser bacana, tá? A gente vai divulgar. Tenho um recadinho aqui da minha equipe, que está ali na outra sala, que ao final da live, né, na página do Instagram da DLS, vamos deixar no story uma tag. É isso que fala, né? Eu acho que é isso. Para que vocês façam perguntas para serem respondidas em uma outra live, se o Gilvan tiver disponibilidade, e até um outro assunto, se vocês quiserem, a gente pode fazer, né, Gilvan? O Gilvan tem muita coisa nova, muito conhecimento, muita coisa que ele tem passado, até nos nossos grupos do Instagram. Ele tem passando novidades, decretos, normas, enfim. Então, assim, a gente pode até fazer uma nova, né? Assim, essa foi a nossa história da DLS. Tá? Um beijo para todos. Estou muito feliz em participar com vocês, com o Gilvan, com todos os professores da DLS, com toda a equipe, tá? Um beijo de coração, tá? Muito grata, tá? Pela oportunidade. Eu quero também aproveitar esse momentinho final para agradecer, né? Eu estava tentando achar aqui que tem uma colega que mandou uma pergunta. Você pode usar o auxílio financeiro para abrir crédito extraordinário, viu, gente? Pode sim. Não existe nenhum impedimento de abrir crédito extraordinário indicando a fonte de recurso, pelo contrário, isso que é bom.
Então, esse auxílio financeiro que o seu município está recebendo, por força da MP 938, você pode usar ele, sim, como fonte de recursos para o crédito extraordinário.